Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química aqui no YouTube e o canal Sala da Química. No vídeo de hoje, galera, nós vamos para a nossa segunda aula sequencial de exercícios para fecharmos em definitivo a nossa playlist de estequiometria. Se você está chegando agora, vou deixar um card aqui em cima para você assistir essa sequência completa e gratuita de videoaulas sobre cálculo estequiométrico. Fica ligado comigo que a gente vai fazer as últimas 6 questões dessa lista de exercícios, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Tudo preparado aí para nós darmos sequência à nossa videoaula de exercícios? Então vem comigo! Muito bem, galera. No vídeo passado, nós resolvemos as 6 primeiras questões da nossa lista. Dando sequência, 7ª questão, enunciado na tela. Na reação equacionada x mais y produzindo xy, a razão entre as massas de x e y é de 0,5. Ao se adicionarem 30 gramas de x a 90 gramas de y, pode-se dizer que, alternativa A, há excesso de 15 gramas de x. Alternativa B, reagiram 20 gramas de x e 70 gramas de y. Alternativa C, há excesso de 30 gramas de y. Alternativa D, a lei de Lavoisier não foi obedecida. E alternativa E, a lei de Proust não foi obedecida. Muito bem, galera. Para nós começarmos essa questão, o nosso amigo falou o seguinte, ó. Nós temos o x reagindo com y, produzindo xy. Ele falou para a gente também que a razão entre as massas de x e de y vale 0,5. Ou seja, a massa do x que vai reagir, dividido pela massa do y que vai reagir, é igual a 0,5. Quais são os menores números inteiros, vamos pensar dessa forma, que se eu dividir um pelo outro, essa divisão dá 0,5. Os menores números inteiros, quais são? 1 e 2, logicamente, não é? Se você dividir 1 por 2, o resultado dessa divisão vai dar 1,5. Então isso significa o seguinte, galera, a massa do x sobre a massa do y vai dar 1 sobre 2, porque 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Isso significa que para cada 1 grama do x que reage, nós vamos precisar de 2 gramas do y. A estequiometria entre eles em massa é de 1 para 2. Tudo bem até aí, galera? Aí vocês viram no enunciado que ele falou que adicionou 30 gramas de x com 90 gramas de y. Ele adicionou 30 gramas de x com 90 gramas de y. Galera, eu não sei se dá para vocês perceberem aqui, mas está na cara, por essas duas massas aqui da linha inferior, que existe reagente em excesso. Existe reagente em excesso? Por que eu tive essa percepção? Porque a proporção estequiométrica é de 1 reagindo com 2. Essa é a receita. Quando você mistura 30 com 90, percebe que 30 e 90 não estão na proporção de 1 para 2. Aliás, quem é aqui que está em excesso? Lembram como é que é aquele esqueminha para a gente achar o reagente em excesso? A gente escolhe um dos dois lados para colocar o x e aquele lado que o x é menor do que o número que já está aqui, esse é o reagente em excesso. Foi assim que eu ensinei para vocês. Nesse caso aqui, galera, ó, se você colocar o x em cima do 90, aqui ó, no lugar do 90 você colocar um x e fizer essa conta, ó, x vezes 1 é o próprio x, 30 vezes 2 vai dar 60. Então, se esse x aqui deu menor que 90, isso significa que o y é o reagente em excesso e o x, consequentemente, é o reagente limitante. Beleza pura, galera? Agora, olha só, esse 60 aqui que eu calculei, a massa do y, ele representa o valor da massa de y que será consumida. Será consumida. Se eu subtrair 90 menos 60, isso aqui vai dar 30 gramas de y em excesso. Lembre-se que nessa subtração, eu estou fazendo a seguinte operação. Ó. Eu estou pegando 90, que é a massa total de y que eu tenho, e estou tirando desse 90 quanto será consumido nessa reação, 60 gramas, aí a diferença da 30. Esse 30 representa um excesso de y na reação.
E aí vocês já estão vendo que se a gente for olhar para o gabarito, bate direto a letra C, ó, a excesso de 30 gramas de Y. Então, questão aí, galera, encerrada, alternativa correta aí na nossa letra C. Beleza? Deu para entender, gente? Tudo direitinho? Vamos chamar agora a oitava questão. Próxima, enunciado na tela. Em um recipiente são colocados para reagir 40 gramas de ácido sulfúrico com 40 gramas de hidróxido de sódio. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após a reação se completar, permanecerão sem reagir. Aí ele deu na sequência as massas de cada um e a alternativa A, 32,6 gramas de NaOH, a B, 9 gramas de H2SO4, letra C, 7,4 gramas de NaOH, a D, 18,1 gramas de H2SO4 e a alternativa E, 16,3 gramas de NaOH. Num primeiro passo, eu vou ter que montar a reação dessas duas substâncias aí que ele não me deu. Lembrando que nesse caso nós temos uma reação ácido-base. Lembra lá da química básica que ácido mais base produz sal mais água. Nesse caso aí da oitava questão, o ácido que ele falou que vai reagir é o ácido sulfúrico, é o H2SO4. Esse H2SO4 vai reagir com o NaOH, que é o hidróxido de sódio, ok? A gente lembra que ácido com base vai produzir sal e água. Essa reação para produzir sal, nós vamos pegar o cátion da base, que é o Na. Lembrem-se que o Na ele tem carga positiva, ó, fazer aqui separadinho. E o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, como ele tem dois hidrogênios, se você remover os dois hidrogênios, o ânion que sobra é o SO4 com carga 2-. Quando nós cruzarmos as cargas, esse 2 vier para cá e esse 1 vier para cá, nós vamos ter um sal que tem 2 sódios e 1 sulfato. 2 sódios e 1 sulfato, Na2SO4, mais água, porque toda reação entre ácido e base produz sal e água. Agora que eu montei a minha reação, eu vou fazer o balanceamento. Balanceamento aqui, galera, é o seguinte, vamos lá. Se a gente começar o balanceamento pelo sódio, eu tenho 2 sódios aqui do lado direito, certo? Aí eu vou colocar aqui 2 sódios do lado esquerdo, então o sódio já fechou. Vou até colocar um aqui para eu saber que eu não mexo mais. O enxofre eu tenho um à direita, tenho um enxofre à direita, então esse aqui eu também não mexo mais. O hidrogênio eu tenho 2 aqui, com 2 daqui são 4 hidrogênios. Para ter 4 hidrogênios eu preciso de 2 águas à direita. Aí o oxigênio, só conferir mesmo, já deve estar certo, ó. 4 com mais 2 daqui são 6 oxigênios, aqui 4 com mais 2 da água, 6 oxigênios. Então, equação devidamente balanceada, tranquilo? Feito o balanceamento, a gente vai fazer o seguinte, como ele deu nessa questão que vai misturar 40 gramas de ácido com 40 de base, eu vou fazer a estequiometria entre o ácido e a base. A massa molar do ácido, o H2SO4, quando você calcular a massa dele pela tabela, vai dar 98. A massa do NaOH, calculado pela tabela periódica, vai dar 40. Como são 2 mols, 40 vezes 2 vai dar 80. Então essa é a proporção. 98 reage com 80. Vocês lembram que a questão falou que vai misturar 40 com 40? Então ele vai misturar 40 gramas de ácido com 40 gramas de base e nós temos que descobrir aqui quem está em excesso. Já dá para perceber que se a proporção é 98 reagindo com 80, misturar 40 com 40, duas partes iguais, vai ter alguém aí que vai sobrar nessa parada. E aí você faz aquele esqueminha do mamãe mandou, escolhe um dos dois lados para jogar o valor do x e vê qual é o lado que o x vai dar menor do que o número que já está lá. Nesse caso, se você colocar um x aqui do lado esquerdo, ó, no lugar desse 40, e fizer a seguinte conta, ó, 40 vezes 80 dividido por 98, o resultado disso, galera, vai dar 32,6, tá? Esse x, vou botar aqui do ladinho, tá, galera? Esse x aqui, ó, vai dar 32,6 gramas de NaOH que reage. Essa aqui é a massa do NaOH que vai reagir, 32,6. Mas vocês lembram que a questão quer saber a massa do excesso, quem vai sobrar. Se a questão quer saber quem vai sobrar, o que você vai fazer? Você vai subtrair esse 40 desse 32,6. A massa de NaOH que foi colocado na reação menos a massa de NaOH que reage. Essa diferença vai dar 7,4.
Então, nós temos aqui 7,4 gramas de NaOH em excesso. Ó. Tá aí a resposta correta da questão. Marcaremos a alternativa na letra C. Ó. Então, essa aí seria a resposta da oitava questão. Vocês estão percebendo, galera, que os problemas começam a se repetir. Uma vez que você pega a manha do primeiro, pega a ideia, os outros você vai fazendo por repetição. Posso chamar a próxima questão? Todos preparados? Vamos agora para a nona questão. Na tela. O acetileno, gás utilizado em maçaricos, pode ser obtido a partir do carbeto de cálcio carbureto, de acordo com a equação. Aí vocês viram aí que a questão deu bonitinho a reação. Utilizando-se 1 kg de carbureto com 36% de impurezas, o volume de acetileno obtido nas CNTP em litros é de aproximadamente igual a quanto? Aí ele deu a massa do cálcio e do carbono. A alternativa A, 0,0224, a B, 2,24, a letra C, 26, letra D, 224 e letra E, 260. Vamos lá então, galerinha. Primeiro, vocês lembram que a questão falou que ele vai usar 1 kg de carbureto com 36% de impurezas. 36% de impurezas. Ora, se eu tenho 36% de impurezas, a diferença para 100, que são 64%, 64% é de pureza. E a pureza, no caso, é o meu reagente aqui, ó, que é o carbeto de cálcio. Então, nós teríamos 64% de pureza e a pureza é o nosso próprio reagente, que é o CaC2. Outro detalhe, ele diz que vai usar 1 kg de carbureto. Ele vai utilizar 1 kg. Então, desse 1 kg, que são 1000 gramas de carbureto, nós vamos ter 64% de CaC2. 64% de CaC2. Galerinha, quanto é que é 64% de 1000? 640. Então, nós vamos ter aqui 640 gramas de CaC2. Uma vez que eu achei a massa do CaC2, vocês lembram que a questão está querendo saber o quê? O volume do gás acetileno que será produzido. Lembrando que o acetileno é esse gás aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Estequiometria. Para cada 1 mol do carbeto de cálcio, eu vou produzir 1 mol do acetileno, beleza? O mol do carbeto de cálcio, calculado pela tabela, o carbono é 12 vezes 2, 24. 24 com 40 vai dar 64. Então, para cada 64 gramas de CaC2, nós vamos produzir 1 mol de acetileno. Vamos lembrar que 1 mol de qualquer gás nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume fixo de 22,4 litros. Esse número a gente lembra que é uma constante, tá? Toda vez que você tiver 1 mol de qualquer gás na CNTP, ele vai ocupar um volume fixo de 22,4 litros. Lembrando que se aqui fossem 2 mols, eu colocaria 2 vezes 22,4. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 640 que ele deu aí na questão, ó. Que ele deu não, que nós calculamos, não é? No caso, 640 gramas de carbeto de cálcio. Qual é o volume de acetileno que a reação vai produzir? E no caso esse X aqui, galera, essa continha vocês estão vendo que está bem fácil, porque de 64 para 640, ó, nós multiplicamos por 10. Então, 22,4 multiplicando por 10, o meu X aqui, ó, vai dar 224 litros de C2H2. Eis aí a resposta correta da nossa questão. Então, a alternativa correta, marcaremos a letra D de professor Diego. Quero saber se vocês entenderam tudo direitinho. Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Suave na nave? De boa na lagoa? Então é o seguinte, galera. Essa aqui é a questão número 9. Vamos chamar agora o enunciado da 10 na tela. 32,9 gramas de ácido sulfúrico reagem com quantidade suficiente de hidróxido de cálcio, produzindo quantos gramas de sulfato de cálcio? Sabendo que o rendimento dessa reação é 90%. E aí ele deu pra gente as massas molares,
deu a reação inclusive já está até balanceada, tá? É só conferir aí, tá tudo direitinho. Aí vem a alternativa A, fala 61,44, a B 54,40, letra C 59,84, D 48,96 e letra E 41,09. Galerinha, é o seguinte, como a reação já está balanceada, então aí já está mais tranquilo pra gente, tá? Vocês estão percebendo que pela reação é 1 mol de H2SO4 que vai reagir. A gente lembra que 1 mol de H2SO4 tem 98 gramas, tá? É a massa dele na tabela. E esse H2SO4 vai produzir também 1 mol de CaSO4, que é o sulfato de cálcio. A massa do sulfato de cálcio pela tabela, 136. Então, vocês estão vendo que essa aqui é a proporção estequiométrica. Ele falou na questão que vai usar 32,9 gramas de H2SO4. Se ele vai usar 32,9, quantos gramas de produto a minha reação vai formar? É o meu X. E aí esse X aqui eu vou fazer, ó, 32,9 vezes 136 dividido por 98. O resultado desse X aqui, galerinha, vai dar 45,66 gramas. 45,66. Só que a questão falou que a reação rende 90%. E aí a gente lembra lá na nossa aula de rendimento, quando a reação rende X%, nesse caso 90%, a gente precisa aplicar esse 90% em cima da quantidade de produto calculada, da quantidade de produto que nós calculamos que a reação vai formar. Então, esse 45,66 seria a quantidade de produto se a reação rendesse 100%. Como a reação só rende 90%, eu vou calcular 90% de 45,66. Para você calcular aqui direto, lembre-se que 90% é 0,9. Então é só você multiplicar 45,66 por 0,9. Quando você fizer essa multiplicação, esse resultado vai dar 41,09. Essa é a massa de sulfato de cálcio que a nossa reação vai produzir, rendendo 90%. E aí vocês estão vendo que a alternativa correta aí, ó, para a gente marcar e gabaritar essa questão bonitinha aí, ó, a alternativa na letra E. Tá tudo de boa, dando para entender? Posso chamar agora a próxima questão? Número 11, chegando aí na tela. O clorato de potássio, KClO3, pode ser decomposto por aquecimento segundo a equação. E aí vocês viram aí que a questão deu a equação de decomposição. A decomposição de 2,45 gramas de uma amostra contendo KClO3 produziu 0,72 gramas de oxigênio. Considerando que a reação foi completa e que somente o KClO3 reagiu sob o aquecimento, essa amostra contém alternativa A, 100% de KClO3, letra B, 90%, letra C, 75%, letra D, 60% ou letra E, 20%. Vamos lá então, galera. Primeiro, tá aqui a reação. Vocês já perceberam que as duas substâncias envolvidas aí é o KClO3, que é o clorato de potássio, e o oxigênio que ele falou na questão que foi produzido 0,72 gramas dessa substância. Fazendo a estequiometria entre os dois, a massa molar do KClO3, galera, calculado pela tabela, dá 122,5. Como são 2 mols, 2 vezes 122,5 gramas dessa substância vão produzir 3 mols de oxigênio. A massa molar do gás oxigênio, 32 gramas. Fiz a primeira linha, proporção estequiométrica. Na segunda linha, vocês lembram que o enunciado falou que essa reação produziu 0,72 gramas de oxigênio? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar aqui o 0,72 para calcular qual a massa de clorato de potássio que estava lá, estava nesse sistema reacional, que foi usada para produzir esses 0,72 gramas de oxigênio. E aí eu vou fazer essa continha aqui. Quando eu fizer essa conta, esse meu X, galera, ele vai dar 1,8 gramas de KClO3. Achei 1,8 gramas de KClO3. Mas vocês lembram que a questão falou que ele pegou uma amostra de 2,45 gramas.
E essa amostra de 2,45 gramas, uma parte dela é o KClO3. Nesse caso, eu já calculei que existe 1,8 gramas de KClO3 nessa amostra. Qual que é a pergunta da questão? Qual é o grau de pureza dessa amostra? Quantos por cento de KClO3 ela tem? O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou pegar a massa da amostra que a questão me deu, 2,45 gramas, e vou fazer o seguinte, 2,45 gramas, que é a massa da minha amostra que contém o KClO3, representa 100% do meu material. Desses 2,45, 1,8 é KClO3. Essa massa de KClO3 representa quantos por cento do todo? É o meu Y. E aí, para finalizar a questão, quando eu fizer a conta aqui, 1,8 vezes 100 dividido por 2,45, o resultado dessa operação matemática vai dar 73%. Então, isso significa que dessa amostra, que tem massa 2,45 gramas, 73% dela, ou seja, 1,8 gramas, é de KClO3. E a gente lembra que essa é a massa do KClO3 que foi usada para produzir 0,72 gramas de oxigênio. Foi a quantidade que a questão passou. Deu para entender, galerinha? Tudo tranquilo? Agora vamos finalmente finalizar o nosso vídeo com a última questão da nossa lista, número 12. Enunciado chegando, leitura atenta. Tela. 12,25 gramas de ácido fosfórico com 80% de pureza são totalmente neutralizados por hidróxido de sódio, numa reação que apresenta rendimento de 90%. A massa de sal obtida nessa reação é de letra A, 14,76 gramas, letra B, 16,40, letra C, 164, D, 9,80 ou letra E, 10,80. Bom, galerinha, vocês perceberam um detalhe dessa questão? Rendimento e impureza no mesmo exercício. Quando a questão começa te dando o grau de pureza da amostra, isso é a primeira coisa que você vai matar logo de cara na questão. Então ele falou o seguinte, nós temos 12,25 gramas de ácido fosfórico com 80% de pureza. 80% de pureza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular logo aqui 80% de 12,25. Lembre que 80% é a mesma coisa que 0,8, então eu vou multiplicar 0,8 por 12,25. Resultado dessa multiplicação vai dar 9,8 gramas de H3PO4. Aí sim, galera, aí vocês perceberam que eu tenho 9,8 gramas de H3PO4, só do ácido fosfórico. Próximo passo, eu preciso montar essa reação e balancear. Mais uma vez, nós temos aí uma reação ácido-base. Então, nessa reação ácido-base, eu vou pegar o H3PO4, que é o ácido fosfórico, e ele vai reagir com o NaOH. Essa reação entre ácido e base vai dar sal e água. Vamos só lembrar um detalhe, galera. O cátion da base, é o Na+, que vai formar o sal. O meu ânion do ácido, se eu tirar os 3H+ aqui do meu ácido, o que sobrará é o PO4 com 3 cargas negativas, PO4, 3-. Quando nós cruzarmos as cargas, eu vou ter 3 sódios e 1 fosfato. 3 sódios e 1 fosfato, Na3PO4, mais a água, porque toda reação ácido-base, logicamente, tem que dar água. E aí, galera, com a reação devidamente feita, eu vou para o balanceamento. No balanceamento, aqui nós temos 3 sódios, coloco um 3 aqui, nós temos um fósforo e um fósforo, então aqui já está certo. O hidrogênio, nós temos 3, com mais 3 daqui são 6. Para ter 6 hidrogênios, eu boto um 3 na frente da água e o oxigênio automaticamente já se acerta. Agora, galera, vamos fazer a proporção estequiométrica aqui, Para cada 1 mol de H3PO4, lembrando, a massa do H3PO4 pela tabela periódica vai dar 98, tá, galera? A massa molar dele, 98. A gente vai produzir 1 mol de Na3PO4. Massa do Na3PO4 calculado pela tabela vai dar 164.
Vocês lembram aqui do começo da questão que nós vamos utilizar nessa reação 9,8 gramas de H3PO4. Então, com 9,8 gramas de H3PO4, quanto de fosfato de sódio a nossa reação vai formar? É o nosso X. Tá continha aqui bem fácil, galera, porque ó, 98 para 9,8 dividimos por 10, então 164 dividido por 10, é só eu botar a vírgula aqui antes, vai dar 16,4. Então essa é a massa de Na3PO4 que a nossa reação iria formar, se ela rendesse 100%. Lembra que a massa que a gente calcula, ela é sempre para um rendimento de 100%. Mas a questão falou que a reação só rende 90%. Se ela só rende 90%, isso significa que eu vou finalizar aqui a questão calculando 90% de 16,4. Lembrando, é só multiplicar 16,4 por 0,9. E o resultado dessa multiplicação, galera, vai dar um número meio quebradinho, 14,76. Essa é a massa de Na3PO4 que a nossa reação vai produzir, rendendo 90%. Finalmente nós fechamos a nossa saga, a nossa playlist de estequiometria, finalizado com 12 exercícios, 2 videoaulas completamente dedicadas à resolução de questões. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, galera. E olha só, fala para os seus colegas que aqui vocês têm conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade e principalmente voltado para o público que tem muita dificuldade com a química. Agradeço a você, meu querido aluno, que acompanhou a gente desde a primeira sequência de aulas até essa última de exercícios. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilha com todo mundo que está precisando de ajuda em química e as dúvidas sempre deixem nos comentários que eu respondo todo mundo, galera. Vou ficando por aqui e logo mais a gente se vê para uma próxima sequência de videoaulas, galera. Grande abraço a todo mundo, valeu por estar comigo até aqui!